Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no nosso grupo de informativos STF-STJ. Lembrando que o conteúdo desse grupo é exclusivo para vocês que fazem parte dele. No vídeo de hoje, dessa semana, lembra que eu falei que era um vídeo por semana? Então, nessa semana, vamos ver uma informação muito importante que veio no informativo do Supremo Tribunal Federal. Esse julgado veio no final do ano passado, de 2018, e foi uma questão interessante do crime do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de fuga, artigo 305 do CTB, versus o direito fundamental da não autoincriminação. Qual foi o pano de fundo ali julgado? O que se julgou? Qual foi a grande questão que se entendeu ali? O artigo 305 do CTB traz o crime de fuga. Vamos abrir então a Lei 9.503, de 97, que positivou o Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 305, se você não abriu a lei, dá o pause no vídeo, abra a lei e dê o play de novo. Diz assim: afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade civil ou penal, ou melhor, penal ou civil, que ele possa ser atribuído. Vamos de novo então. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que ele possa ser atribuída. Gabriel, qual a relevância disso? O legislador quis o quê? Ao criar esse tipo penal, que o agente que esteja envolvido em algum acidente, que tenha causado um acidente, ele deve permanecer no local para quê? Até a chegada da autoridade policial, para prestar esclarecimentos, para auxiliar tanto na persecução penal, quanto na questão civil, de eventual reparação. Então a pessoa tem que ficar no local para auxiliar o poder público, não que seja um integrante do poder público, mas tem que auxiliar, prestar informação, dizer o que aconteceu, como foi, prestar informações aos peritos no local. Então o legislador quis que o agente permanecesse no local para auxiliar o poder público. E tanto é que ele inseriu aqui o especial fim de agir para fugir à responsabilidade penal ou civil que ele possa ser atribuída. Então, a pessoa se vê num acidente, causa, por exemplo, um acidente e foge. Foge para quê? Para se furtar a eventual responsabilidade penal ou civil. Muito bem. A exigência de que ele fique no local até a chegada dos agentes de polícia viola o direito fundamental da não autoincriminação. Perceberam a tensão aqui? Qual é a tensão? A tensão está entre o direito fundamental constitucional de não auto se incriminar, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e um outro direito, e um outro dever, né, um dever de colaboração com o poder público, razão pela qual o tipo incrimina a fuga do local do acidente. Então, senhores, esse é o ponto de tensão. E aí, a pergunta é: exigir que o agente fique no local do acidente, preste atenção, para prestar esclarecimentos à polícia, seria exigir que o agente produzisse prova contra si mesmo, porque ele terá ali uma responsabilidade civil ou penal a ser apurada. E é para isso que ele foge, para furtar-se a essas responsabilidades. Então, exigir que ele fique lá seria exigir que ele preste esclarecimentos e que ele produza prova contra si mesmo? Sim ou não? Essa foi a questão que veio no informativo número 923 do Supremo Tribunal Federal. Olha aí, informativo 923 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Vamos a isso. Repercussão geral, crime de fuga e direito à não autoincriminação. A regra do artigo 305 do CTB, aqui está CTN, mas está errado, é CTB, o Supremo errou, é constitucional, posto não infirmar o princípio
da não autoincriminação, ou seja, de plano, o Supremo Tribunal Federal já disse, não viola o princípio da proibição da autoincriminação, ou seja, em outras palavras, não viola aquilo que a gente conhece como o nemo tenetur detegere, nemo tenetur se detegere, tá bem? Cuidado, não é detegere. Por que não é detegere? É detegere, porque latim não tem proparoxítono. Esse princípio, anote isso que é importante, poderá vir em prova já já. Esse princípio também é conhecido no direito europeu como nemo tenetur se ipsum accusare. Conhecia isso? Então anote aí, nemo tenetur se ipsum accusare, tá? É a mesma coisa, proibição da autoincriminação. Então essa é a questão que o Supremo Tribunal Federal julgou nesse informativo. Ou seja, o tribunal de origem, que, se eu não me engano, foi o TJ do Rio Grande do Sul, disse que era inconstitucional, porque exigir que ele fique lá, exigir que ele esteja à disposição do Estado para produzir prova contra si mesmo. O STF disse não, não tem nada disso. E por quê? Porque, na verdade, quando se diz que o agente exigir que a gente fique no local do acidente seria produzir prova contra si mesmo, está se olhando para o âmbito individual do agente. Só que, qual é o âmbito de aplicação da norma do CTB? Essa é a diferença. A diferença, como eu sempre digo a vocês, é de premissa. Quando você fixa a premissa, depois o raciocínio surge naturalmente. Se você estabelecer como premissa que o legislador quis preservar os direitos do acusado, até se pode dizer que é inconstitucional. Mas, como diz o Supremo Tribunal Federal, no artigo 305 do CTB, o bem tutelado não é o direito de não autoincriminação do acusado. Ao contrário, veja, inverta o raciocínio, inverta o paradigma para você retirar o raciocínio. Não é? No artigo 305 do CTB, diz o Supremo Tribunal Federal, o bem tutelado é a administração pública. Ou seja, exige-se que o agente fique ali para colaborar com a investigação penal e também a apuração de eventual responsabilidade civil. Então, o bem tutelado no artigo 305 não é o direito fundamental, individual do agente que, por exemplo, causa o acidente. Não. É o quê? É a administração pública, é a administração da justiça. Então, quando ele, por exemplo, causa um acidente e foge, justamente para evitar uma responsabilização penal ou uma responsabilização civil, ele estaria afrontando o dever de colaboração com a administração da justiça. Repita-se o que o Supremo disse no julgado. Não estou olhando para o direito individual do agente. Também não é que se vá negá-lo, mas o escopo da norma, a intenção do legislador foi trabalhar com a proteção da administração da justiça. E foi o que o Supremo Tribunal Federal disse aqui nesse julgado que está na sua tela. Ora, o que se quer proteger aqui é justamente o quê? É justamente, olha lá, é justamente a administração da justiça. Reformou o acórdão, tá? E disse mais, o bem tutelado é a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do evento. Tudo que eu falei para vocês, uma vez que tal atitude impede sua identificação e consequente apuração do ilícito para fins de se promover a responsabilização penal ou civil. Aí lá embaixo em vermelho, a exigência da permanência no local do acidente e identificação pela autoridade não obriga o condutor a assumir eventual responsabilidade civil ou penal pelo sinistro. Ou seja, inclusive, e tem lá sim, realmente o Supremo Tribunal Federal, um pouco de razão. Não é porque eu vou ficar no local do acidente que eu estou assumindo a culpa, não é? Que eu estou assumindo que eu pratiquei um crime ou que eu tenho uma responsabilidade civil. Não, não estou assumindo, ao contrário. Pode até acontecer de eu permanecer no local e a minha permanência atestar, confirmar
que eu não tive nenhuma contribuição no evento lesivo, naquele acidente, naquele resultado. Olha, a pessoa veio na contramão, eu estava com o meu carro, eu sou policial, a pessoa chegou de repente, se jogou na frente dele, tem aqui 2 testemunhas que a tudo assistiram e podem depor. Quer dizer, então, não obrigatoriamente eu ficar no local do acidente que eu vou me autoincriminar. Foi o que disse aqui o Supremo Tribunal Federal, tá? E vejam, seguindo, declaração, reconhecer eventual declaração de inconstitucionalidade, artigo 35, em nome da observância absoluta e restrita da vedação da autoincriminação, o nemo tenetur caracteriza evidente afronta ao princípio constitucional, que está muito falado no Supremo Tribunal atualmente, da proporcionalidade. Em que vertente, Gabriel? Quanto à vedação da proteção deficiente. Então, senhores, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora, um cuidado. Isso não quer dizer que, por exemplo, não caiba, nesse caso, um estado de necessidade. O agente fugiu do local porque estava com o pai infartando no carro, com a filha passando mal, alguém morrendo, socorrendo alguém. Tá? Não quer dizer que sempre será crime. Tá? Sempre tem que ter o especial fim de agir. Então, se o agente provoca um acidente e foge para levar o pai para o hospital que está infartando dentro do carro, já há 2 horas infartando, ele fugiu para se furtar a responsabilidade penal civil? Não. Ele fugiu, ele acelerou o carro, ele foi embora para salvar o pai. Ficam para vocês os comentários a esse julgado do Supremo Tribunal Federal, que é sempre uma questão interessante quando se trabalha com constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei de tipo penal, é sempre muito interessante, muito marcante e é o que vem em prova. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo semana que vem. Tchau.